doutora Mazé, só a verdade libertará. Eu vou rodar primeiro o áudio da doutora e depois eu vou comentar. Em primeiro lugar, isso aqui não é rompimento, viu? Mazé está com o Rubem e está fazendo tudo isso para ajudar. Né? Ela não disse em momento nenhum, estou rompido, estou com raiva, não. Pelo contrário. Ela está falando a verdade, dando um conselho ao Rubem, que se ele tivesse ouvido, eu acredito que nem eu, nem Genilson, nem ninguém tinha rompido com ele. Mas é cabeça dura. Acreditou nas pessoas erradas. A doutora Mazé foi lá e abriu o verbo hoje e falou. E é como eu disse, não se colocando como oposição, fazendo aquilo que um amigo deve fazer. O São Tomás de Aquino, ele já disse, amigos são aqueles que buscam as mesmas coisas que você, rejeitam as mesmas coisas que você, a obrigação do amigo é dizer a verdade. No livro do Plutarco, Como Você Separa Amigo de Bajulador, ou Como Tirar Proveito dos Inimigos, você vê muito isso. O conselho que ele dá é, seja verdadeiro com seus amigos, senão ele se lasca. Se não está tomando banho, mande tomar. Se está sujo, mande se limpar. Enfim, você tem que dizer a verdade. Amigo tem que tratar o outro com a verdade. Só a verdade liberta. A doutora Mazé fez isso hoje como uma amiga mesmo, da gestão, né? E eu não estou dizendo que eu concordo com tudo, não. Assim como ela também não concorda com muita coisa que eu digo e faço. Mas, quando está certo, a gente tem que dizer e tem que aplaudir. Tá aí. E eu vou rodar o áudio para vocês ouvirem. Muita gente. Daqui para lá vai surpreender. Agora tem uma falha. Temos muitas falhas. A maior falha está nos cargos de confiança, Rubem. Eu não aprendi a ficar calada quando eu devo abrir a boca e mostrar o caminho certo. Você me convidou para entrar na campanha. Estou aqui. Mas você vai ter que rever muitas coisas. Você vai ter que analisar qual é o cargo de confiança que está preocupado com o povo e que está preocupado com panelas. Porque, do contrário, eu não vou ficar falando para você, me tornando uma pessoa chata e repetitiva em vão. Pense direito. Sente com seus cargos de confiança. Muita gente. Daqui para lá vai surpreender. Agora tem uma falha. Temos muitas falhas. A maior falha está nos cargos de confiança, Rubem. Eu não aprendi a ficar calada quando eu devo abrir a boca e mostrar o caminho certo. Você me convidou para entrar na campanha. Estou aqui. Mas você vai ter que rever muitas coisas. Você vai ter que analisar qual é o cargo de confiança que está preocupado com o povo e que está preocupado com panelas. Porque, do contrário, eu não vou ficar falando para você, me tornando uma pessoa chata e repetitiva em vão. Pense direito. Sente com seus cargos de confiança. Tá aí. Esse foi o primeiro áudio, tem mais um, né? Foram 2 áudios que eu ouvi e vou mostrar para vocês aqui. Primeiro, vou salientar de novo. A doutora Mazé não é de oposição. Não está nem aí para essa questão política, pelo jeito, né? Isso ficou bem claro. Ficou bem claro. Não tá falando de política partidária. Ela está falando o que eu chamo de subpolítica, né? Ela está fazendo justamente aquilo que eu faço direto. Quando eu disse a vocês em outros cafés que eu cansei de dizer a Rubem a mesma coisa e que eu estava cansado de ser repetitivo e por isso eu desisti de falar as coisas para ele, era disso que eu estava falando. A doutora Mazé não está dando nenhum conselho para o mal da gestão, não. Nem está rompendo, nem está falando mal do prefeito, nem da gestão dele, não. Está dizendo o que todo mundo sabe. Tem gente que, por estar em um cargo de confiança, trata a população como se fosse, ou melhor, né, bicho. Pior do que bicho. Tem gente que está no cargo de diretoria, que se sente o dono do mundo.
Teve gente aí dizendo, vocês andam de helicópteros e nós andamos de pé no chão. Vocês botaram o pé no chão graças ao homem do helicóptero, só se foi. Porque vocês não estavam de pé no chão coisa nenhuma. Estavam se sentindo aí, falando, gente que chegou ontem na administração pública. Nós tivemos aí uma luta de mais de 10 anos e a turma do que eu chamo de balão mágico. Por quê? Por conta do pensamento infantil, o comportamento de você não respeitar as pessoas da velha guarda que estavam lutando aí, ó. Gente que quando o ex-prefeito estava no auge não dava um pio, mas não dava um pio mesmo, não ficava quieto, com medo, frouxo, mesmo estando na oposição. E depois que o Rubio foi eleito, aí começou a cantar de gasto, não sei o quê, tentando passar para trás o pessoal da velha guarda que estava na luta desde sempre. Vou rodar outro áudio agora, reafirmando mais uma vez que a doutora Mazé não está falando contra a administração, está dando um conselho para o prefeito, a verdade dura de ouvir, mas que é necessária, e que se ele tivesse ouvido, ele não teria perdido tantas pessoas, e é aquilo que a gente vem falando, né? Mas vamos lá, mais um áudio aqui para vocês verem, eu vou soltar esse, eu acho até mais forte, melhor do que o outro, acho que não vamos ter problema com som, espero que não. E vamos lá, vamos ver. Que não adianta liberar o alunado e prender o professor por meia hora lá na escola sem ele fazer nada, que pense na vida dele, que ele tem que viajar de uma cidade para outra, que seja humano. E que ela diz, recebo ordem, quem não sei, seja humano. Ajuda a política de Rubem. Porque se vocês ajudarem Rubem na política, não estão ajudando Rubem na casa dele ou no dinheiro dele, não. Vocês estarão ajudando Panelas. Porque tudo que se faz com o dinheiro do povo é para o povo, não é para Rubem, não é para Maria José. Preciso botar os pés no chão, secretários. Alguns diretores, vocês já foram esmagados no passado com políticas passadas no meu município e parece que não aprenderam nada. Parece que o que sofreram hoje não sofre mais quando fazem as pessoas que votaram contra Rubem. Eu não estou aqui para abraçar só aquele que votou em Rubem, não. Não me interessa. Não me interessa quem votou em Rubem, não me interessa quem não votou. Eu estou lutando pelo panelense. E é assim que cada um de vocês deveria fazer. Porque todos são panelenses e o dinheiro é do povo de Panelas. Não estarão fazendo nenhum favor. Que não adianta liberar o alunado e prender o professor por meia hora lá na escola sem ele fazer nada, que pense na vida dele, que ele tem que viajar de uma cidade para outra, que seja humano. E que ela diz, recebo ordem, quem não sei, seja humano. Ajuda a política de rua. Eu faço questão de referendar aqui o que a doutora Mazé falou quando ela disse: não estou falando aqui de oposição, meu amigo. Não estou falando do povo que votou em Joelma, não estou falando de pessoas que votaram em Rubem, não estou falando de 40, não estou falando de 15, não. É povo de Panelas. Me diga, vocês que assistem, vocês chegaram antes de ontem, a turma do Leitinho, não. Vocês que estão aqui, o raiz, o público inteligente, seleto do Café com Política, me respondam. Eu estou dizendo outra coisa aqui há tanto tempo. Eu estou dizendo uma coisa diferente do que a doutora está dizendo aí. É isso, minha gente. É isso. Pessoal aí humilhando gente pobre. As pessoas hipossuficientes do município passando necessidade. A gente preocupado com a região central enquanto a periferia passa fome. O povo botando lama nas estradas em vez de pissarro. O povo do sítio agora está vendo a diferença. A chuva foi péssima, foi ruim, mas o tratamento foi pior. Quer dizer, a chuva foi ótima para o povo, né? Vou refazer aqui porque a frase ficou péssima. Péssima. A chuva é coisa de Deus. A bagaceira aqui embaixo é coisa de homem, né? Então a chuva foi ótima, foi muita chuva. Se nós estivéssemos prontos, fazendo as coisas do jeito certo, não teria problema. Ou pior, né? Ou melhor, teríamos menos problemas.
pessoal está dizendo, não, é verdade, é o mesmo raciocínio e tudo, porque eu perguntei aqui se ela estava dizendo uma coisa diferente do que eu estava dizendo. Então, primeira coisa, eu não acredito nem que seja a pessoa humana de Mazé falando ali. Ela está sendo usada como instrumento ali da verdade, seja a verdade de Deus ou do que quer que seja, para poder dizer aquilo naquele ambiente ali, porque muita gente queria dizer aquilo e tem coragem. E outra coisa que eu queria aplaudir, o povo que estava aplaudindo ela. Se não tivessem concordando, eles estavam vaiando, mas eles estavam aplaudindo. Eles concordam porque eles sentem na pele o que é aquilo ali. Digo mais, viu? Secretários e diretores, muitos ocupando. Se fosse com algum daqueles ali, eu vou dizer. Então, primeiro ponto, não é uma pessoa de oposição. A doutora Mazé está falando aquilo ali, e pelo que eu percebi dela, ela está dizendo como se o Rubens não soubesse daquilo. Ela não acredita que o Rubens sabe. Ela acha que existe um certo boicote, ainda que inconsciente, por parte do secretariado e das diretorias. As lideranças, é isso que ela está falando. Ela não está culpando o prefeito por nada. Pelo contrário, ela está aconselhando ele a fazer as coisas. Eu vejo dessa maneira. Particularmente eu acredito que ele sabe, porque eu já avisei a ele. Particularmente eu acredito que ele sabe, eu estou falando de mim, da minha opinião, porque durante 2021 inteiro eu tentei. Começo do ano, principalmente. Tentei muito, mas eu tenho menos paciência do que Mazé. Então eu desisti. Eu disse, olha, não quer ouvir. A Bíblia deixa claro, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é o momento, um dia ele aprende. Ou porque está perdendo gente, ou porque vai ser um mandato só. A vida cobra. Não tem jeito. A vida cobra. Olha, eu aprendi isso com uma palestra motivacional. Eu assisti uma palestra motivacional de Denzel Washington. Ele diz o seguinte, aquele ator americano, ele diz o seguinte, olha, você não tem opção. Sócrates já dizia isso. Se você lê alguma coisa de psicologia, a filosofia da reminiscência da alma, se você vê, enfim, não vamos entrar nesse critério, mas se você for ler essas mensagens, essas leituras filosóficas e psicológicas, você vai ver uma coisa, inclusive espírita, né, para quem acredita em reencarnação. Não tem opção, meu amigo. Você não tem a opção de não aprender. Você vem aqui para isso. Você vai levar pancada, vai aprender. Se você aprender antes de levar pancada, você não leva. De uma forma ou de outra, você vai aprender, não tem jeito. Talvez seja tarde demais, não sei. Para o atual. Quem vai dizer isso aí é o tempo e Deus. Mas que ele teve a oportunidade de ouvir e que isso que a doutora está falando, eu já disse. Então, o povo aplaudiu porque concordou. E a Mazé foi usada ali como instrumento de verdade para dizer o que deveria ter sido dito. Graças a Deus não saiu, quer dizer, saiu, né? Eu dizendo, o povo não estava escutando, a oposição não disse, mas aí foi alguém da situação que a Mazé disse, olha, vamos arrumar a casa. É isso que ela está dizendo ali. Então, parabéns à doutora, ou à verdade que estava por trás esse canal que ela foi. Parabéns a todos que aplaudiram porque entenderam. E agora vocês estão começando a entender. Graças a Deus. Tinha que aplaudir mais ainda. Na verdade, agora tomem coragem para falar também. Né? Tomem coragem. Quem reclama e quem tenta consertar é porque gosta. Não é o contrário, não. É porque gosta. Então busquem essa verdade que vocês ouviram de Mazé dentro de vocês. E comecem também a observar o que está errado e não concordar com isso. Panela só vai se libertar do atraso quando aprender a conviver com essa verdade aí. Essa é a verdade que nós temos que aprender a conviver. Enquanto isso não acontecer, a mentira vai ser a principal política de governo e não vai dar certo. Não vai. Se ele vai fazer alguma mudança, se o que a doutora Mazé falou entrou por um lado e saiu pelo outro, um ouvido saiu pelo outro, ela fez a parte dela. Né? Assim como eu já fiz minha parte muitas vezes aqui, mas não adiantou. O Elias França está dizendo aqui, muitas coisas estão igual à gestão anterior, porque a pessoa que ficou à frente de determinada secretaria durante a gestão anterior é a mesma que está agora. Mas Mazé estava falando de perseguição, de humilhação, de coisas que nenhum cristão
E ela usou isso no discurso dela. Pessoas que são cristãs e que perseguem. Quem foi que já viu isso, minha gente? Pessoas que estão cristãos e estão odiando, mentindo, enganando. Quem foi que já viu isso? Pelo amor de Deus, marque uma conversa com o padre, peça conselho. Para com isso. É isso que Mazé está dizendo aí. Certa, foi verdadeira. Pronto, nesse ponto eu concordo com ela.